a nossa diretora, por motivo de força maior, teve que ausentar. Ela pediu que eu estivesse aqui representando juntamente com a escola, para, nessa oportunidade, dar as boas-vindas ao arquiteto e professor Elias, o idealizador desse projeto. Gostaria de parabenizar e dizer que estamos muito gratos e honrados por ser presenteados com um projeto belíssimo como esse, onde as pessoas têm, principalmente as crianças, têm a oportunidade de estar expressando a arte através dos sentimentos e através do movimento, através do corpo. Infelizmente, como a gente já havia conversado um pouco pela manhã, esse trabalho ele não é ainda reconhecido, né? E a gente espera que através dessas manifestações, a gente espera que através da exposição desses trabalhos e com você saindo para os lugares para poder mostrar esse trabalho, a gente espera haver um pouco mais de reconhecimento da arte feita pelas crianças. Seja muito bem-vindo, fique à vontade e obrigada. Então, eu quero dar uma palavrinha com vocês. Esse projeto, nós estamos na segunda edição, Arteira Artista. A ideia já cutuca um pouco no próprio título do projeto, na minha terra, arteiro é menino bagunceiro, menino atentado, né? Aqui é marino, né? Menino levado, menino marino. Mas a ideia é essa, que você tem a criança um lado, que é arteiro, né? De aprontar, de curiosidade, de buscar, de cutucar e etc., que está desperto para as coisas da vida, e ao mesmo tempo uma afirmativa de que essa criança também é artista, né? É capaz de se expressar. E por que essa ênfase na expressão? O trabalho da criança no campo das artes, ele praticamente é negado pelo setor acadêmico, né, do ensino e do campo das artes. O campo das artes é um campo do conhecimento da nossa cultura, da nossa área educativa, que envolve os museus de arte, as galerias de arte, a crítica de arte, os curadores que selecionam as grandes obras e vão para as grandes exposições, tipo bienais, né, como a Bienal de São Paulo, em Veneza, né, e as escolas de arte também. Esse conjunto de instituições e a escola trouxe para si a responsabilidade do ensino de arte. E essa escola tem feito que ensino de arte? É um ensino voltado, sobretudo, para o ensino da história da arte do adulto. Né? São os grandes pintores, os grandes mestres da pintura, pessoas renomadas, pessoas que estão no mercado de arte e suas obras valem fortunas. E aí, como é que fica a escola, então, nesse trabalho de divulgar, de falar, de apresentar obras desses artistas para procedimentos educacionais envolvendo releituras, história desses artistas, né? E, enquanto isso, a expressão da infância, a expressão da juventude é negada, essa prática é negada. Esse setor do campo das artes que eu dizia, esse setor acadêmico, afirma, inclusive, que a criança não faz arte. O que é isso que a gente está falando aqui? Será que isso não é arte? Eu acho que a maioria aqui vão ter aqui um consenso de reconhecer que aqui tem uma expressão artística, sim, de boa qualidade estética, abordando matemática, utilizando o papel, a tela, utilizando a linha, o desenho, utilizando a cor. Mas mesmo assim se afirma que o trabalho da criança não é arte. Por que será? É que esse trabalho da criança não está no mercado, não está à venda, não interessa aos setores de galeria de arte, de museus, de comercialização de obra de arte, a inclusão da criança. Então ela fica excluída nesse processo. E é uma coisa grave, porque essa expressão que é feita nessa fase da vida, né, da criança no ensino fundamental, no ensino médio, até no ensino pré, né, é um tipo de desenho de arte característica dessa fase da idade. Nessa fase a criança tem fantasias, tem um aspecto lúdico bastante solto, desenvolvido, ela está disposta a brincar.
Daqui a pouco ela vira adolescente, daqui a pouco ela já não quer mais brincar com arte. Né? É igual a gente quando é menino gosta da piscina, pular, mergulhar, depois que fica velho, igual eu, já não quer mais saber piscina. E no entanto, se essa criança então não faz a arte nesse período, ela vai viver uma vida sem ter tido essa oportunidade de se expressar na sua infância, na sua juventude. E qual que é o significado da expressão? Isso aqui é uma linguagem, assim como o português, assim como a linguagem escrita, serve para expressar os sentimentos. Tristeza, alegria, raiva, afeto, o contexto social em que você vive. É uma linguagem que a criança faz com facilidade e com alegria. E os benefícios disso, essa criança que participa da oficina, ela volta para a sala de aula, a sua autoestima é elevada, melhora a sua relação social, melhora nas outras matérias, português e matemática. Ou seja, a expressão, o professor me diz, a expressão da condição de cidadania. Você não consegue viver culturalmente, socialmente, sem se expressar. Isso é uma linguagem, ela serve para a expressão. Não é? E sem a expressão não há a cidadania. Mas para fazer esse trabalho, ela precisa de material, ela precisa de tempo. E ela precisa de tempo na escola para fazer isso. Ela precisa de tempo em casa, os pais têm que ter um material. A criança não tem o talão de cheque para comprar tinta, nem para alugar uma sala e fazer exposição. Essas decisões estão na mão de quem? Dos pais, dos professores, que administram os recursos, etc. Ou seja, concluindo, a criança não está fazendo arte porque nós, adultos, não estamos permitindo. Concorda comigo? Eu mostrei trechos de um vídeo aqui, onde a gente aborda essa questão da teoria da cor, as harmonias cromáticas, a questão do peso, da sensação de peso e de equilíbrio, para harmonizar uma composição. O desenho é resultante, papel, uma coisa que risca e mais o quê? O nosso movimento. Se a mão dançar bonito, o desenho fica bonito. Então, é o nosso gesto que gera o desenho. O desenho é o rastro do nosso movimento. Então a gente trabalha ali o movimento do corpo, aqui uma bateria, uma série de desenhos. A hora que a criança vê, ela já está desenhando. Todo esse processo está calcado numa questão da percepção psicológica, da cor, do peso da cor, do gestual, da ideia de peso e equilíbrio, que são coisas que a criança está vivenciando na sua vida. É igual andar de bicicleta. Cai, não cai, física, peso, movimento. Uma analogia muito forte. E ela não depende aqui de um conhecimento a priori da história da arte. Então, quando a criança passa pela experiência do desenho, da cor, da pintura, ela vai ter uma experiência direta com isso amanhã. Depois dela alfabetizada nessa questão, aí ela vai ter uma visão crítica para se ver um trabalho de um grande artista, de um pintor, e falar, fulano de tal aqui fez tal coisa, eu também já usei esse esquema cromático aqui. Então, ela já tem uma experiência que vai dar a condição a ela de fazer uma leitura da obra de arte que ela estiver observando. Mas a coisa está chegando para nós lá de cima. Ensina esse pintor aqui porque ele é famoso. Faz uma releitura disso aqui. Enquanto que a própria releitura de uma obra é alguma coisa bastante complexa. Mas a releitura é quando o artista pega uma obra de alguém e faz uma variação daquela obra. Não é exatamente uma cópia, é uma variação daquela obra. Picasso fez isso, Van Gogh fez isso. Mas ele faz essa variação com base no conhecimento maduro que ele tem sobre a arte. Resulta numa obra da autoria dele, seja Picasso, seja Van Gogh, etc. Não uma mera cópia, não uma mera reprodução. A criança de forma nenhuma tem essa experiência e essa maturidade para fazer uma releitura. Agora ela tem uma coisa que sobra: fantasia, brincadeira, alegria, imaginação. Por que eu vou tolher a criança dessa experiência, desse transbordar, para pôr ela para copiar um artista adulto? É porque aquele artista é famoso. Qual é a importância daquele artista? Ele está no mercado de arte. E qual é a importância dessa criança? E qual é a importância dessa criança que está vivendo aqui em Vila Castelo, em Romogol, Josenópolis? Quer dizer, o importante é você falar da sua cultura, falar do seu quintal,
da sua manifestação, né? Das coisas que te tocam. Então, eu tenho trabalhado com esse projeto, além de ser um trabalho estético muito bacana, envolvente, numa reflexão também sobre pensar essa criança no nosso contexto cultural. Ela está excluída. Ela não expõe nem aqui na escola, não está em livro, não está em revista, não está em galeria de arte, não está em museu, não está em lugar nenhum. Como se ela fosse em casa. Não é? Já veio livros didáticos com essa temática, com artes, que a gente não tinha embasamento nenhum para trabalhar, e a partir do ano que vem já vai haver aqui na escola esses livros para poder ter um segmento. Com essa abordagem, né? Isso. Eu acho que está caminhando, as coisas estão caminhando. Mesmo porque a lei já exige, tem professor de arte e educação. O chato é que esses professores estão sendo formados exatamente por aquelas escolas, que é do campo das artes, e trazem de lá todo aquele mito de valor dos grandes artistas. E a ênfase maior é sobre a história, sobre a obra desses artistas, ao invés de um trabalho de criança. Os parâmetros curriculares, por exemplo, arte, não tem lá um trabalho de criança bacana, pode escolher que trabalho você quer colocar lá. Poderia ter, mas não tem. Você tem lá obra de pintores famosos, né? Você vai ver que tem um processo ali de ajuda e uma dinâmica de projeto que é motivadora, que eu chamo no meu projeto de contexto realístico necessário. Ou seja, você criar um contexto que leve essa criança a uma motivação. Você cria uma demanda de um trabalho, você tem a participação dos colegas, eu vou fazendo um mural na medida que vão trabalhando, aí ele vê o desenho dele lá meu desenho está lá. Aí papai e mamãe chegam na sexta, eles vêm mostrar o desenho no mural, depois tem a exposição. Eu penso que a dinâmica de projeto oferece uma vantagem muito maior do que você ter uma aula de arte entre português e matemática. Então você cria uma dinâmica e o rendimento é muito grande. E essa motivação altera o nível da criatividade. Os participantes se tornam mais criativos. Agora, você pode colocar isso na escola como? Eu imagino, aí é vocês é que vão me ajudar, que isso poderia ser enquadrado dentro de um projeto político-pedagógico. Falar, olha, período tal, nós vamos fazer uma semana de arte, dentro da dinâmica de projeto. Mas eu não sistematizei ele para acontecer durante um ano, durante um semestre da escola. Mesmo porque eu realizo durante uma semana. Dentro de vamos dizer, de um desenho. Então, professora, quando essa criança falou para você, eu não sei desenhar, existe na cabeça dele um conceito sobre o que é saber desenhar. Essa é a primeira questão. É porque ele já tem um pré-conceito de que desenhar legal é estar assim, assim, assim. Ou às vezes copiar. De ter um desenho que copiou direitinho, ou tirou, igual eles falam, né? De copiar um desenho de revista. Nós não vamos fazer isso. Tem uns estereótipos que se repetem muito, nós não vamos fazer isso. O desenho vai surgir a partir do movimento, a partir de uma bateria de exercício, que aí vai começar a perceber os elementos gráficos que estão ali, de cor, de forma. Então ele vai perceber que de um risco que ele fizer pode surgir, pode ser uma provocação. E aí você vai buscar lá na sua mente as referências. E a meninada? Agora os meninos vão perguntar para mim alguma coisa. Vai perguntar. Hein?